Boa noite, irmãos. Vamos para o Evangelho de Lucas. Hoje no capítulo 12. Lucas 12, versos do 1 ao 12. Estarei lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias, depois vamos orar. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 50 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais, ou valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos em Teu nome, pela vida de cada irmão aqui. Eu te agradeço e peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua mais uma vez na Tua palavra, que o Senhor fale da Tua vontade para as nossas vidas, que possamos encontrar aquilo que for necessário no nosso coração, tanto daquilo que edifica como daquilo que não tem sido edificante, ó Pai, que possamos confessar como pecado e começar de novo. Nos ajuda, ó Deus, nesse texto tão sério e importante da Tua palavra. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse é um daqueles textos desse processo de Jesus discipulando os seus discípulos, dando essa dinâmica de relacionamento, como temos visto no Evangelho de Lucas, esse dia a dia do Jesus homem ou do Deus homem com os seus, essa pessoalidade, essa dinâmica da vida, é uma informalidade ao dia a dia deles que Jesus, o Evangelho de Lucas, vai trabalhar bem, como temos falado, nessa direção. E o texto vai falar sobre um assunto que não deveria, mas está demais ligado conosco, que é a questão da hipocrisia. Todos nós, sem escapatória, temos de alguma forma algum vínculo com a hipocrisia. O contexto anterior que vimos
nas semanas anteriores, Jesus já vem condenando a hipocrisia, bem o contexto da semana passada, propriamente dito, daqueles fariseus e peritos da lei, depois de Jesus fazer uma explanação tão clara como vimos semana passada sobre o coração deles, mesmo assim eles se levantam fortemente contra Jesus, a gente vê isso nos versos 53 e 54. Só que agora no capítulo 12, parece que Jesus estava na casa daquele fariseu, estão lembrados quem estava aqui semana passada? Estava na casa comendo, na casa daquele fariseu. Mas parece que uma multidão se aglomerava do lado de fora. As pessoas queriam ouvir de Jesus. O texto nos diz logo no verso 1 que se juntou uma multidão de milhares de pessoas. Acredito que Jesus saindo dali, o povo se acotovelava, enquanto os fariseus e os peritos da lei rejeitavam a paciência e o amor de Cristo naquela conversa que vimos semana passada. Séria conversa, mas tão misericordiosa e paciente conversa de Cristo com eles. Eles rejeitaram, dali começou então, como falamos semana passada, uma grande perseguição que culminou lá com a crucificação e morte de Jesus. Mas Jesus saindo dali, o texto nos transmite a ideia de que uma multidão se acotovelava para estar perto de Jesus e ouvir de Jesus. Eu creio que os discípulos próximos faziam quase que uma escolta, uma segurança para Jesus andar, se deslocar. E é nessa situação de pressão humana e talvez até já alguns problemas de empurra-empurra, não devia ter sido simples isso aqui, irmãos. O texto nos diz que é uma multidão de milhares de pessoas. E é nessa circunstância que esse seríssimo diálogo começa a acontecer. A impressão que dá é que Jesus parou em algum lugar e ali eles se assentaram, aquela multidão talvez se assentou, Jesus começou a conversar com os discípulos, porque aqui Jesus está falando com os discípulos, e o povo ouvindo Jesus ensinar, todo mundo se sentou ao redor, ou ficaram em pé, que seja, mas num ambiente onde Jesus não podia sair, mas todos ouviam, principalmente os discípulos, e Jesus vai estar trabalhando esse tema tão delicado. Jesus, num contexto de um ambiente não privado, não particular, ele está alertando os seus discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia ou a hipocrisia. Mas Jesus falar do fermento dos fariseus, ou seja, a hipocrisia como algo que cresce fortemente nos fariseus, é uma coisa que para nós tem um certo sentido. Mas Jesus dizer para os discípulos dele, para os 12, olha, tomem muito cuidado para vocês não serem iguais a eles, a coisa começa a tomar um outro contorno. Cai na primeira frase que eu usei aqui. Todos nós estamos, de alguma forma, direta ou indireta, envolvidos no ambiente da hipocrisia. Porque o Senhor Jesus incluiu os seus, quando exortou os discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas como, então, os discípulos poderiam ser tentados a ser hipócritas? Do jeitinho dos fariseus. Como que isso podia acontecer, eles ali, andando com Jesus de forma tão próxima, num discipulado tão intenso, já aqui chegando às vésperas da morte de Cristo? Como é que eles poderiam estar neste contexto? Eu creio que a resposta é que a forma de hipocrisia que seria extremamente tentadora para os discípulos era diferente da forma de hipocrisia que caracterizava os fariseus. E aqui é importante a gente começar já a lembrar de algumas coisas. Todos nós, como disse, somos de alguma forma, direto ou indiretamente, afetados pela real possibilidade de termos momentos hipócritas. Mas aqui Jesus está dizendo para os discípulos, olha, cuidado para vocês não serem como eles, não exatamente negando a autoridade, a divindade de Cristo, não seria diferente. Até porque toda hipocrisia é má. Então a hipocrisia dos discípulos não seria melhor do que a dos fariseus. Toda hipocrisia é má. Isso o texto
deixa bem claro, a gente vai mastigar aqui mais um pouco esse assunto. Mas Jesus está advertindo os seus discípulos quanto a um tipo de hipocrisia que nós, como crentes, somos tremendamente tentados a praticar. Antes de entrar em detalhes sobre isso, eu quero identificar aqui a forma da hipocrisia como um perigo para os discípulos, para qualquer pessoa, para o ser humano. Vamos ver algumas características, de uma forma geral, da hipocrisia. Hipocrisia em qualquer dicionário, qualquer Aurélio que você vai procurar aí, você vai ver essas possibilidades. Hipocrisia é uma conformidade com os valores, eu tomar a forma dos valores e das expectativas de outra pessoa, começar a querer ser igual ao outro e não mais eu. Interessante que a hipocrisia, ela... Aqui tem um exemplo que eu estou sugerindo que eu li, muito interessante. É a ideia de uma pessoa deixar o seu cabelo verde. Se o grupo que ela está envolvido, que ela faz parte, definiu como espiritualidade ter cabelo verde. Aí eu vou e deixo meu cabelo verde com o grupo dos espirituais. Eu quero ser como eles. Eu não quero mais ser eu quero ser eles. E sabendo em nossos corações que o cabelo verde não tem nada a ver com piedade ou espiritualidade, mas eu quero o cabelo verde porque aquele grupo ali diz que o cabelo verde deles que deixam eles espirituais. Interessante que os hipócritas, nesse exemplo de conformidade com os valores e expectativas dos outros, o hipócrita ele se acomoda, ele se ajusta, ou vai ajustando a sua aparência ao pensar dos outros, ao agir dos outros, ao sentir dos outros. É uma das possibilidades da gente pensar em hipocrisia. Uma segunda possibilidade de hipocrisia é a discrepância entre o que parece e o que é. Entre a maneira como as coisas parecem e o que elas realmente são. Os fariseus pareciam-lhes ser justos, né, muito comprometidos com a lei do lado de fora. Batemos bem nessa tecla semana passada. Mas sabemos que eles por dentro não passavam de sepulcros, caiadinhos por fora, mas podres por dentro. Então os fariseus eles pareciam justos, mas na realidade eles eram maus. Uma tremenda de uma inconsistência de identidade, né? A hipocrisia ela se define assim também. A hipocrisia também é um engano deliberado, ou seja, eu faço isso de propósito. Não é um acidente ser hipócrita, é uma decisão do coração. A hipocrisia deliberadamente eu a pratico para aparentar o que eu não sou. Eu estou dando exemplos gerais, hein? Então ela não é acidental. A hipocrisia é proposital. Ela está frequentemente agindo de algum modo para que as pessoas cheguem à conclusão errada a meu respeito. Eu não sou aquilo, mas aparento aquilo. Isso era muito comum, uma verdade para os fariseus, né? Uma grande verdade. Eu acho que fica fácil da gente entender e não vai precisar de explicações. Uma outra característica da hipocrisia ou definição de hipocrisia é que hipocrisia é pecado. Está na cara, né? Está na cara, pecado. Um engano deliberado, uma mentira. Então, de um modo geral, nós somos hipócritas, seja para obter elogios dos outros, ou seja para evitar a perseguição deles, nós temos momentos perigosos de hipocrisia. Mas, em particular, neste ponto, onde a gente se coloca numa posição de transmitir a identidade de alguma coisa que nós não somos, ou a ideia de alguma coisa que nós não somos, para evitar a perseguição, isso nos leva para entender a diferença entre a hipocrisia dos fariseus e a hipocrisia dos discípulos de Jesus. As pessoas, então, que
praticam deliberadamente a sua hipocrisia, elas têm um objetivo em mente, já vimos isso, e os fariseus eles eram hipócritas, porque eles queriam mesmo deliberadamente uma posição de autoridade, o respeito dos outros, os aplausos dos outros. Eles vendiam um peixe escondidos atrás da lei, uma lei mecanicamente guardada na mente, mas que não chegou ao coração, não compreenderam o espírito da lei, por isso são tão seriamente arguídos no capítulo 11 que vimos semana passada. Mas para os discípulos de Cristo, a motivação para ser hipócrita, ou para a hipocrisia, era evitar perseguição. Evitar a perseguição daquelas pessoas que odiavam a verdadeira justiça que vinha sendo pregada por Cristo, pelos discípulos de Cristo, a mensagem apostólica, a mensagem da cruz. E eles tinham uma tendência fortíssima para evitar a perseguição, tentar aparentar ser menos justos, menos comprometidos com a verdade, para poder então passar pela sociedade que eles viviam, sem as ameaças e as pressões de quem pratica a verdade. Medo de morrer. Então, esse era o tipo de farisaísmo que os discípulos de Cristo podiam praticar, e é isso que Jesus está preocupado. E aí Jesus vai trabalhar alguns argumentos contra a hipocrisia, que vamos ver nos versos 2 e 3. Vamos reler para lembrar. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos, dentro de casa, será proclamado dos telhados. Irmãos, algumas verdades são mais rapidamente expostas ou evidentes do que outras. Porém, mais cedo ou mais tarde, toda a verdade ela sempre vem à tona. Uma das práticas que eu tenho, toda vez que eu vacilo nisso, a gente passa algumas aflições a mais com o problema da justiça própria. Mas eu, ao longo desses anos, quantas vezes eu clamei ao Senhor, lembrando disso aqui. Senhor, eu não tenho capacidade de ver o que não está claro. Eu preciso esperar, porque o Senhor traz à luz no momento certo o que tem que ser trazido à luz. E essa tem sido a minha experiência ao longo desses muitos anos. Quando eu sei esperar, Deus traz à tona sempre, sempre. E é por isso que a hipocrisia é tola. A hipocrisia é fútil, quando ela procura evitar o inevitável. Tentar aparentar algo que eu não sou, uma vez que isso é mentira, à luz do que o Senhor Jesus está exortando os seus, é bobagem, porque no tempo devido virá à tona. Mas lembre-se, repito, Jesus está falando aqui com os discípulos. Jesus está falando para eles, sem dúvida alguma, que o Evangelho será proclamado publicamente, não pode ser escondido, por mais que eles estejam se omitindo com medo de perseguição, por mais que eles estejam na frente de Jesus dizendo, Senhor, eu vou contigo, mas diante dos outros judeus ali, conterrâneos, contemporâneos, que estavam vendo Jesus com um rabo de olho, preocupados também com a perseguição dos fariseus e não querendo se associar a alguém que poderia ser morto e de repente eles serem mortos também. Jesus diz para ele, olha gente, não cedam a este tipo de hipocrisia de tentar parecer o que vocês não são. Se vocês creem em mim, vocês creem em mim e permaneçam proclamando o Evangelho, ainda que vocês sejam perseguidos. Porque no momento certo, sempre, tudo vem à tona. E o Evangelho precisa ser pregado. Tentar esconder o Evangelho é como tentar esconder o sol. Não façam isso, não. Essa é a ideia proposta nesses versos 3 e 2. Diante da covardia do testemunho de Cristo, Jesus diz para eles, não cedam à hipocrisia de se omitirem a pregação do Evangelho com medo de serem perseguidos, porque o Evangelho jamais ficará escondido.
O segundo argumento de Cristo está aqui nos versos 4 a 7. Alguém lê para mim, por favor. Alguém fica de pé e lê para mim bem alto. 4 a 7. Obrigado, filho. O segundo argumento de Jesus contra a hipocrisia dos seus discípulos. O Senhor os exorta a não esconderem a fé deles em Cristo Jesus por medo de serem mortos por seus irmãos judeus. Não façam isso. Irmãos, o ser humano, de modo geral, ele tem medo da morte. Ninguém tem que pedir morte. Eu vou orar hoje pedindo a morte, vou pedir para morrer porque eu quero muito o céu, vou pedir para Jesus para me matar. Ninguém tem que fazer isso. A Bíblia não tem nenhum tipo de recomendação a esse respeito. Mas nós que temos a esperança em Jesus Cristo, de que ainda que morramos, viveremos, a morte ela precisa ter um outro contorno para a gente. Não é para ser desejada, ela deve ser evitada, mas não repudiada como um mal, como uma maldição, como o fim de tudo. Nós temos esperança em Jesus Cristo. Mas nós sabemos que, de forma geral, o ser humano tem medo da morte e os discípulos também. Num primeiro momento, ter alguém com potencial enorme para me matar perto de mim não é nada agradável. E os discípulos tinham. Os judeus com potencial gigante, eles já sabiam da pressão que Jesus vinha sofrendo, a possibilidade real de morte de Jesus, não imaginavam que estava por vir. Até então eles acreditavam que Jesus escaparia, né? Mas a situação era grave, eles estavam com medo, sim. Aí vai o Senhor Jesus aqui nesses versos 4 a 7, e parece que Jesus dá uma atenuada, uma neutralizada nesse medo deles, mostrando que eles, como discípulos de Cristo, deveriam, antes de ter medo de pessoas, temer ao Senhor. E temer ao Senhor é totalmente diferente de medo. Temer ao Senhor é reconhecer quem Deus é. E não ter medo de que uma pessoa igual a mim possa fazer contra mim, porque o máximo que ela pode fazer é me tentar contra a minha vida fisicamente. Reconhecendo Deus como Ele é e quem Ele é, eu sei que tanto a minha vida física como a minha eternidade está nas mãos daquele que é o detentor da vida. Jesus lembra eles disso. O medo que aqueles discípulos tinham do que as pessoas podiam fazer com eles era, sem dúvida alguma, diante da ponderação de Jesus, suficiente para que eles, mesmo andando com Jesus, escondessem sua fé em Jesus Cristo. Irmãos. E não é porque eles eram crentes de segunda classe, não. É porque eles eram pecadores, como nós. Se a gente for bem honesto, não tem aquela situação lá no colégio, na faculdade, no trabalho, onde dizer que sou crente em certos ambientes pode me trazer algum tipo de constrangimento? Talvez até por algum mau testemunho que eu dei em alguma outra situação, dizer que eu sou crente depois. Fica difícil. Esses homens não estão passando por coisa muito diferente nesse momento, não. E Jesus em nenhum momento tentou minimizar o fato de que muitos deles poderiam morrer. Nenhum momento. Jesus deixou essa perspectiva da morte clara para aqueles que seriam seus discípulos. Jesus disse para eles que a morte física não deveria ser temida, mas sim que a morte espiritual, ou terem esperança na morte, nas realidades espirituais, porque a gente, em Cristo Jesus, passa da vida para a eternidade com Ele, e aqueles que morrem sem Cristo estão indo para o inferno.
Então perceba que Jesus não está tirando, dizendo para eles, não, venha, me aceita, me segue que as coisas vão ficar boas. Não está dizendo, olha, não temam aqueles que podem tirar a vida física, não. Eles vão, sem Cristo, vão para o inferno, mas vocês têm a segurança de, crendo em mim, estarem comigo na eternidade. Irmãos, o ser humano só pode tirar a vida física, mas é Deus que tem poder para lançar no inferno. Afirmação dura, né? Mas é uma verdade cabal. Mas, pastor, Deus lança as pessoas no inferno? Ele nem precisa, elas estão indo sozinhas. O ser humano já está indo naturalmente. O que Deus, com a sua graça, ele interrompe a rota já natural do ser humano. O homem que tem toda a sua esperança nessa vida, e não nas coisas de Deus e do céu, ele já está naturalmente na sua rota de colisão com o inferno. Por isso que aquele que deve ser temido também é aquele que tem profundo amor, profunda preocupação com os seus discípulos. É isso que Jesus está dizendo. Estão preocupados com o físico, se preocupem com isso não. Agora não. Aí ele faz essa ilustração fantástica que nós já vimos lá em Mateus 6,33. Essa citação semelhante. Jesus diz que ele sabe e se importa com os pardais, que tem tão pouco valor para os homens, né? 2 moedinhas compravam um pardal. Jesus diz que ele também conhece a quantidade de cabelos que tem na cabeça do homem, alguns mais, outros menos, né? A gente não vai entrar no mérito aqui. Agora a minha ilustração preferida não está aqui, que é o Edilson. Né? Tadinho do Edilson. Eu não digo isso não. Está perto. Então os discípulos não precisavam temer, porque sem dúvida alguma, eles eram de grande valor para Deus e Deus cuidava de cada um deles, particularmente, pessoalmente, personalizadamente. Então, para um discípulo de Cristo, até a morte estaria debaixo desse infinito conhecimento de Deus, do amor de Deus e do cuidado de Deus. Aí eu preciso abrir um parênteses para ver se aonde nós nos identificamos com esses discípulos, no que diz respeito à hipocrisia na confissão de Cristo. Se somos melhores confessores neste ambiente, protegido pelo ambiente eclesiástico, né, pelo ambiente da igreja, e se eu omito o meu testemunho diante de circunstâncias que podem me trazer prejuízo, perseguição ou morte. O que mais me surpreende nesse momento aqui é a identificação. Repito, como disse semana passada. A origem dos fariseus tem total relação conosco. Esse momento aqui, essa arguição que Jesus, essa preocupação que Jesus tem com os discípulos, que eles não neguem, mas que preguem o Evangelho, ainda que lhes custe a vida. A gente não pensa aqui no Brasil, onde estamos em Mogi Guaçu, numa perseguição de morte, mas existem outros tipos de medos que nos fazem evitar a pregação do Evangelho. Nós sabemos disso. Jesus diz para esses caras, olha, não sejam hipócritas nisso. Temam aquele que pode dar vida e pode também mandar para o inferno. Não temam as coisas temporais. Não sucumbam à hipocrisia por coisas que passam, que não têm poder eterno e nem poder para salvar. Mas ainda tem um terceiro argumento, os versos 8 a 10. Alguém lê para mim, por favor? 8 a 10. Por favor, alguém. Ok, obrigado.
Então, estamos diante de outra razão aqui pela qual os discípulos de Cristo devem tomar um grande cuidado. Eles devem ter muito cuidado com a hipocrisia da omissão, do silêncio. Saber o que tem que ser dito e simplesmente não falar. Tentar parecer uma outra pessoa que não é um discípulo de Cristo. Esse texto está, obviamente, alertando os discípulos de que na verdade, ele nem pode, ele parece, né? A primeira interpretação que a gente tem desse texto é que parece que ele está alertando os discípulos quanto ao fato de poderem perder a salvação, negando o Salvador por sua hipocrisia e tudo mais. Mas não é esse o caso, não. Por 3 motivos bem práticos. Primeiramente, a salvação de uma pessoa, ela não está baseada em obras, não está baseada em obras, no que ela faz, no que ela produz. Salvação pela graça, mediante a fé, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. A salvação não está baseada no nível de fidelidade que a pessoa tem para com Deus, mas está baseada no fato de que Deus escolheu pessoas antes dos tempos eternos, de acordo com 1 Timóteo 1,9, um povo que o adoraria, que o amaria, que o serviria, seriam alcançados pela graça de Deus no tempo devido, e que aquele que é salvo, nós sabemos que está seguro pelo Espírito Santo que nele habita, para a eternidade com Deus. Efésios capítulo 1, versos 11 a 14, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, obviamente, não é possível pensar nesse aspecto em relação à salvação. As Escrituras, elas consistentemente, elas vão ensinar que não foi o ser humano que escolheu a Deus. Então, ele não pode perder uma coisa que ele não conquistou por mérito ou obteve por algum direito de escolha. Mas Deus escolheu o ser humano, o pecador, e que aquele que é salvo, ele está absolutamente seguro de sua salvação. E esse pecado imperdoável aqui referido, essa blasfêmia contra o Espírito referido no verso 10, é o pecado que o incrédulo comete. De negar a divindade de Cristo, de atribuir obras a Cristo que são naturais de Satanás, de negar que Jesus é Deus, a questão da divindade. Essas são realidades que envolvem o incrédulo. Isso encerra qualquer situação de ver o salvo perdendo a salvação, porque isto aqui é o potencial natural do incrédulo. Não são os discípulos que estão aqui em vistas nesse verso 10, mas aqueles que responderiam negativamente à mensagem do Evangelho que foi pregada, a mensagem para a salvação. A gente pode pensar, mas pastor, o que esse texto está fazendo aqui numa conversa que Jesus está tendo com os discípulos, com uma multidão em volta? Meus irmãos, em termos de perseguição, como aconteceu nos primeiros dias da igreja, a decisão de confiar em Cristo Jesus, que eles estão sendo aqui desafiados por Cristo a fazer, era mais impopular e poderia levar a perseguições extremas, até mesmo de serem rejeitados pela própria família. Então Jesus está apertando aqui grandemente esses homens, no sentido de que eles precisavam de fé, confiança, segurança no Senhor, porque a decisão de seguir a Cristo e confessá-lo como Senhor era extremamente impopular, a ponto de até mesmo os seus familiares poderem negá-los. Os discípulos não poderiam hesitar nessa confissão, porque eles deveriam dar o exemplo, naquele momento, daqueles que, daqui a muito poucos acontecimentos, envolveriam a prisão, crucificação e morte do Senhor Jesus. Esses homens seriam um testemunho vivo, claro e autêntico da fé que eles deveriam produzir em Jesus Cristo nesse momento tão delicado, tão sério. Por isso que eles estão envolvidos aqui
nesse momento de grande confrontação que o Senhor Jesus está fazendo. Mas ainda temos mais um argumento que o Senhor Jesus usa contra a hipocrisia. Está nos versos 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Mais uma vez, irmãos, o Senhor Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles sofrerão rejeição, e aqui deixando explícito que será a rejeição dos seus irmãos judeus. Jesus vai deixar mais uma vez muito claro que eles sofrerão perseguição, rejeição, por causa da fé que eles confessarem ou confessam em Jesus Cristo. Nós não temos nada parecido com isso aqui, irmãos. As situações que nós somos confrontados em relação ao testemunho da nossa fé, normalmente são aquelas que nós criamos, que nos causam constrangimento. A gente produz algum tipo de mau testemunho e depois ficamos constrangidos a dar o bom testemunho por causa do mau testemunho anterior que damos. Aqui não é isso que está acontecendo. Aqui esses homens estão sendo chamados a não abrirem mão para a hipocrisia de negar que são crentes piedosos, crendo em Jesus por causa do medo da morte. Porque eles são piedosos, são homens que creem em Jesus e estão andando com Jesus. São homens difíceis, nós sabemos, mas que estão sendo tratados, discipulados e conduzidos para uma missão tremenda que está por vir à medida que o Senhor Jesus ressurgir. Que grande tarefa esses homens teriam. Perceba que o texto está dizendo assim, ou, na verdade ele não está dizendo, olha, se você for levado às sinagogas, não. O texto está dizendo assim, ó, quando vocês forem levados às sinagogas, Jesus está dizendo apenas um fato que não aconteceu ainda. Não é um se. Olha, quando vocês forem levados às sinagogas por minha causa, não neguem não. Não me neguem não, permaneçam firmes. Uma outra coisa que Jesus diz nesse texto, muito interessante, é que eles, nessa situação de serem levados aos tribunais, às sinagogas, para terem a sua fé desafiada, confrontada. Nós vimos um filme esses dias, não vimos? Onde os camaradas eram, nega Jesus. Ah, rapaz, lembrei. O nome do filme é Silêncio. 2 padres foram evangelizar o Japão, período pós-guerra, pós-Primeira Guerra. Na verdade, durante. Obviamente, não vamos entrar no mérito aqui do credo que eles pregavam, mas eles anunciavam Jesus na cruz, crucificado, e lá, ainda estando. Mas eles estavam lá pregando o evangelho no Japão, até que a Inquisição japonesa começou a perseguir os cristãos para que eles negassem a Cristo e confessassem Buda como Senhor, o hinduísmo, né? Hinduísmo. Budismo, hinduísmo. E os japoneses assim, um na frente do outro, o marido, o pai, com a esposa e os filhos, olhando, e eles com a faca, um espadão de samurai assim na mão. Nega Jesus. Aí pegava o crucifixo, botava na cruz, pisa na frente deles que eu te livro, e você volta para a tua família, pisa neles, cospe. Aí botava a imagem de Maria e tal. Nós não passamos por nada semelhante. Nada semelhante. E eu creio francamente que isso é o que mais nos acomoda. Mais nos acomoda. É achar que a vinda de Jesus é uma utopia, como diz o Ricardo Gondim, né? Uma utopia, que é a escatologia utópica. Não lembro bem a expressão que ele usa. É uma utopia esperar Jesus voltar. Infelizmente, a gente passa muito tempo pensando em igreja como um local de convivência religiosa. Não temos uma preocupação muito constante, apesar de ser uma tecla que eu bato muito aqui, até acredito que nós temos um pouco mais do que isso, ou seja, um pouco mais de consciência de adoração, de culto.
de ajuntamento dos santos, nos preparando para o encontro com Jesus nos ares, de tanto que a gente fala, mas nós sabemos que a possibilidade de estarmos juntos por motivos diferentes desses é muito comum, muito possível, não é? Então a nossa fé é pouco provada, nossa fé é pouco experimentada, a não ser que a gente perca alguma coisa, perca a saúde, perca o emprego, perca o marido, perca a esposa, perca um filho. Aí a nossa fé é provada, nós somos acordados espiritualmente da nossa hipocrisia e voltamos então à realidade de confessar Jesus como o Senhor que cremos, como os discípulos criam, mas por medo de um potencial enorme de negá-lo. Vejam bem, essas coisas não aconteceram ainda. Jesus está falando aqui preventivamente. Não caiam na hipocrisia dos fariseus. Porque o potencial que vocês têm para isso é gigante. Porque naturalmente nós já temos a tendência de tentar mostrar aquilo que não somos. E acreditamos nisso. E isso é pecado. Jesus está apenas usando a figura da negação a Ele mesmo, que está ali discipulando, ensinando, falando sobre salvação. Não me neguem por causa de medo ou por causa dos tribunais. E aqui Jesus vai dar uma esquentada na coisa. E se vocês forem levados diante do tribunal, não se preocupem com a defesa de vocês. Não fiquem preocupados com como vocês vão se defender. Mais uma vez, o motivo disso é que eles seriam extremamente tentados em ficar ali planejando uma defesa, a serem hipócritas e não verdadeiros, e não serem corajosos e francos como deveriam ser. Não planejem a defesa. Não digam que vocês são menos do que servos e discípulos de Cristo. Não se omitam. Confiem no Senhor, que na hora certa o Espírito Santo há de colocar na boca de vocês o que vocês precisam falar. Quantas situações a gente premedita algum tipo de defesa que, diante das causas, nossas preocupações, problemas, desafios que temos, que colocam em xeque aquilo que confessamos que cremos, só para nos defender. O que nós nos diferenciamos dessa preocupação de Jesus com os discípulos aqui? Os discípulos precisavam estar completamente empenhados em proclamar o Evangelho às pessoas, principalmente ali no contexto de um tribunal, numa sinagoga, do que ficarem preocupados com planejarem a sua defesa. Então a gente precisa aprender a deixar nossas causas realmente na mão de Cristo. Devemos proclamar fielmente o Evangelho, sabendo que isso vai nos trazer algum tipo de perseguição? Muito provavelmente. Talvez não de morte, não, mas precisar ser verdadeiro. De precisar deixar de lado a nossa facilidade que todos nós temos de aparentar uma coisa que não somos, para permanecer na verdade de Cristo. E crer que no momento devido Deus vai colocar na nossa boca aquilo que tem que ser dito pelo poder do seu Espírito, para que a gente, mas se nós não negarmos com as nossas confissões, eu acredito que Jesus chama atenção para esse tipo de hipocrisia porque é a mais perigosa de todas. A hipocrisia de negá-lo, mesmo sabendo, já tendo confessado, por medo a gente dizer que, por algum motivo, diminuir a sua divindade, sua santidade ou o nosso relacionamento com Ele. Como é que saímos disso, irmãos? É 1 João 9. Não tem outro jeito. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, porque a hipocrisia é pecado. E Jesus chama a atenção de tantas formas, esses homens, certamente como nós, dissimularam
uma imagem de que não era a deles, hipocritamente, em várias situações, Jesus usa até a que não ainda aconteceu plenamente. Porque a mais perigosa delas, depois de nós crermos em Jesus, negá-lo por causa de medo. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Hipocrisia é pecado, então não é para a gente sorrir, achar legal o que todo mundo faz. É intencional, não é verdade, não edifica, não testemunha de Cristo. E devemos batalhar para poder, com aquilo que falamos, pensamos, escolhemos, sempre sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Ainda que isso gere algum tipo de perseguição, pressão, problemas. Mas Jesus pôde morrer por mim, eu não posso ganhar um arranhão? Estranho isso, né? Ele pôde ir para a cruz e morrer daquela forma tão trágica, eu não posso dar nem uma topada por causa dele? Hipocrisia é pecado, amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado mais uma vez pela maneira paciente, carinhosa como o Senhor nos trata, pela Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a sermos muito cuidadosos, ó Pai, que a tendência de tentarmos parecer ser o que não somos, já é diária, a gente tem que lutar com isso sempre. Mas pior ainda, ó Deus, é quando a nossa hipocrisia é quando nós te negamos por medo. Medo das pessoas, medo de quem só pode matar o corpo. E deixamos de lado aquele que pode lançar no inferno. Tem misericórdia, ó Deus, que possamos ter um nível de comprometimento contigo que nos proteja de nós mesmos. Nos traga temor ao Senhor a ponto, ó Deus, de crermos que o Senhor nos dará as palavras certas por obra do Teu Espírito Santo, para que nós falemos o que tem que ser dito, mas que jamais tenhamos como opção, ó Pai, a hipocrisia que nos leva a negar que somos discípulos fiéis de Cristo Jesus, que cremos na Tua palavra e não abriremos mão dela, por causa de medo que pode me fazer alguma pessoa, circunstância ou coisas assim. Nos ajuda nisso, mais uma vez eu te peço, ó Pai. Possamos estar confessando o pecado se temos vivido assim em alguma área da nossa vida. Possamos estar renunciando a isso, ó Deus, por amor a Cristo. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.